Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 24 de abril. Quinta-feira da oitava de Páscoa, continua a festa de Páscoa a semana inteira. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 49. A paz esteja convosco. Mais uma prova da ressurreição de Jesus, mais um transbordar de alegria. Jesus aparece aos discípulos em carne e osso, atravessa os muros. É o mesmo e é diferente. Agora ele é o Messias Todo-Poderoso, vencedor supremo e definitivo de todo o mal, de toda a morte. Seu Espírito se irradia na igreja inteira, que é o seu corpo. Em qualquer canto onde chegue Jesus, logo vem a sua paz. O mais alto bem-estar físico, psíquico, espiritual. Isso significa Páscoa na nossa vida. Não existe mais nem morte, nem tristeza, nem desânimo onde chega Jesus ressuscitado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os dois discípulos começaram a contar o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquei em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tende aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciadas a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós o que o meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos de força do alto." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O tempo que segue a ressurreição é uma avalanche de emoções grandes demais para caber dentro da cabeça e do coração dos pobres discípulos. Medo, susto, preocupação, dúvida, surpresa, alegria inacreditável, esperança, como vimos no dia de Páscoa. Eis os sentimentos que o ressuscitado cria no coração dos discípulos e dos apóstolos. Preciso observar bem a câmera lenta o que Jesus faz para ser reconhecido. Mostra mãos e pés furados. Pede para tocar a sua carne e ver. Pede para comer peixe assado. Fala com eles. E assim abre a inteligência das Escrituras. Observe como é o relacionamento que Jesus cria.
Ele parte de experiências humanas concretas, como comer, tocar, conversar, para chegar à abertura da mente e da compreensão. Jesus é o mesmo, sem dúvida, mas é também diferente. Não é fácil dilatar a mente e o coração para abraçar Jesus ressuscitado. Ele come, ele conversa, podemos tocá-lo, mas aparece e desaparece de uma forma que vai além do humano. Está vivo, apesar das enormes feridas nas mãos, nos pés, no coração, que não provocam mais a morte. Isso também é fora do comum. Como é que uma pessoa vive com o tórax aberto e com o coração traspassado? Esta experiência viva, concreta, deve ser iluminada pela palavra para se tornar compreensível. Jesus abriu-lhes a inteligência para entenderem as Escrituras. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito na lei e nos profetas, nos salmos. O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos. Devagar, Jesus os conduz a uma experiência que passa dos limites das forças físicas. É normal que um ser humano não consiga compreender Deus. Se até não enxerga bem nem o que está dentro de um átomo, como pode enxergar o infinito de Deus? Mas Jesus, como uma mãe, pega seu filho pela mão e o conduz e apresenta o mundo verdadeiro. Essa experiência da ressurreição alicerça a jovem igreja primitiva e a evangelização do mundo inteiro. O Cristo sofrerá e ressuscitará, e no seu nome serão anunciados o perdão dos pecados e a conversão a todas as nações, começando por Jerusalém. O ressuscitado aquece o coração, tira as dúvidas e envia em missão para o mundo inteiro. Somente uma pessoa que se encontrou de verdade com o ressuscitado tem a força de anunciar ao mundo a vida nova de Jesus. É importante entender que o ressuscitado não morre mais. Ele continua o ressuscitado para sempre. E hoje, eu, você, podemos tocá-lo na nossa comunidade, na igreja, nos sacramentos. Felizes os que crerem sem ter visto, diz Jesus a Tomé. Irmãos, a ressurreição dá sentido a tudo, a começar do Antigo Testamento, dos profetas que pronunciaram Jesus, dos salmos que cantaram a sua vida entre nós, da lei antiga que pronunciava a nova. A ressurreição confirma, ilumina, coroa tudo isso. Coroa explica também a vida de Jesus, aquele homem que sofreu é Deus feito carne. Aquele homem que tanto sofreu é o Deus verdadeiro feito carne. É o amor feito carne. É o Logos, o sentido do universo e da história, que agora está comendo peixe assado entre nós, como num banquete de comunhão. Para nós e para os apóstolos, é importante enxergar a vida, olhar para o nosso passado e o nosso futuro a partir da ressurreição. Jesus ressuscitado dá sentido a tudo. Quando você está atravessando uma dificuldade, é necessário enxergá-la através da ressurreição. Não existe mais a morte isolada, a dificuldade isolada. O que existe é uma dificuldade ressuscitada, uma morte ressuscitada. A nossa vida é de ressuscitados. A nossa postura é de vencedores e não de derrotados. Quem adora mais seus problemas do que Jesus Cristo está ainda dentro do túmulo e não entende que Jesus ressuscitou. É necessário, como cristãos,
nos converter à ressurreição. Tirar o olhar vidrado nos nossos túmulos interiores, nos nossos buracos interiores e entender que Jesus nos arrastou para a sua ressurreição. O túmulo interior só serve para testemunhar a força radiante da ressurreição que nos arranca da morte. Precisamos olhar para o nosso trabalho pastoral como ressuscitados. Precisamos olhar para a nossa vida, a nossa caminhada interior como ressuscitados. Chega de depressão, chega de baixa autoestima, você é um ressuscitado. Como falamos muitas outras vezes, sobretudo quando estávamos no começo do Haiti, o verdadeiro nome dos problemas é solução. Porque atrás de toda morte, toda mesmo, se esconde a vida. É só aceitar, acolher, nos converter à ressurreição. Não pode existir cristão com cara de vinagre, como diz o nosso Papa Francisco. Não existe um cristão que adore a Sexta-feira Santa mais do que o dia de Páscoa. Da sua vida de entrega, de serviço, de testemunho, de evangelizador, deve transparecer a alegria contagiosa da ressurreição sempre e em todo canto. Viver com cabeça de ressuscitados, viver com o coração de ressuscitados, viver com a fé segura no ressuscitado, encarar a vida como ressuscitados, enfrentar os enormes desafios pastorais como ressuscitados, trabalhar no Ruá, no Yeshuá, Caná, Jará e Fanuel, nas casas de acolhida, como ressuscitados, certos que Jesus é capaz de lançar para longe toda pedra que fecha o coração. Agora, irmãos, com tudo isso no coração, vamos ouvir de novo esta palavra que hoje Deus nos doa. Naquele tempo, os 2 discípulos começaram a contar o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquei em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tende aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciadas a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós o que o meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos de força do alto." Vamos nesse momento anotar as frases que mais aquecem o nosso coração e movem o nosso propósito.
Neste momento podemos pensar no nosso propósito, que nos ajudará a transformar em vida tudo o que entendemos. Vamos dedicar mais um minuto agora para pensar em como concretizar esse nosso propósito. Viver como ressuscitados. Paz e alegria a todos. Na alegria do ressuscitado. Paz e alegria a todos. verdade.